Agora estamos gravando. É isso aí, vamos lá. Bom, então hoje o sacramento que a gente vai falar é o sacramento da ordem, né? A gente já está chegando aí na reta final dessa parte dos sacramentos, né? O sacramento da ordem é o penúltimo sacramento que a gente vai falar, e na próxima aula a gente fala sobre o matrimônio, né? Esses dois sacramentos são conhecidos como sacramentos do serviço, né? E a gente vai ver por quê. Peraí, foi. Bom, então, o que é o sacramento da ordem, né? O sacramento da ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida na igreja até o fim dos tempos, né? Então, é através desse sacramento, que também foi instituído por Cristo na Quinta-feira Santa, né? Também na Quinta-feira Santa se celebra, né, a instituição do sacerdócio e, logicamente, a instituição do sacramento da ordem. Cristo quis que os apóstolos continuassem a sua missão, né? Até o fim dos tempos. Então, é através do sacramento da ordem que isso é possível, né? Que outros homens, né, recebam essa missão de Cristo através do sacramento da ordem. Bom, então, Jesus Cristo instituiu o sacramento da ordem e do matrimônio para as necessidades sociais da igreja e da comunidade civil, né? Então, era necessário que, através dessas graças específicas, enfim, as necessidades da igreja e da comunidade civil fossem supridas através desses sacramentos, né? Então, eles são ordenados à salvação dos outros, né? Então, não é, a gente vê que nos demais sacramentos, né, quando nós recebemos, é sempre para que ocorram em nós, né, os efeitos daquele sacramento. O sacramento da ordem do matrimônio também, né, eles têm os seus efeitos que ocorrem na própria pessoa que o recebe. Mas eles são ordenados, ou seja, eles são orientados. Para que alguém recebe o sacramento da ordem? Para que alguém recebe o sacramento do matrimônio? Para os demais, para a salvação dos outros, né? Por isso a gente conhece os sacramentos como sacramentos ao serviço da comunidade, ou sacramentos de serviço, né? Então, o primeiro que a gente vai ver hoje é o sacramento da ordem. Bom, todos os cristãos participam de distinta maneira do sacerdócio de Cristo, né? Então, o sacramento da ordem torna um homem um sacerdote, né? Então, o que é ser um sacerdote? O sacerdote é o que oferece a vítima, no sentido, né? No sentido mais comum. É o sacerdote que oferece. Então, desde o Antigo Testamento, né, os próprios judeus eles tinham seus sacerdotes que eles ofereciam às vítimas de imoladas, né? E o sacerdote continua tendo como é que eu posso dizer, essa função, né? Então, o Senhor quis comunicar à igreja uma participação do seu sacerdócio. E Cristo é o sacerdote por excelência, né? Que se alcança mediante o sacramento da ordem. Esta participação singular é conhecida como sacerdócio ministerial, né? Que é o sacerdócio próprio dos padres, né? Dos bispos e dos padres, que capacita para atuar na pessoa de Cristo, cabeça da igreja, os bispos e presbíteros. Então, esse é o sacerdócio específico daqueles que recebem o sacramento da ordem. O sacerdócio ministerial, ou seja, eles agem como Cristo, né? Atuam na pessoa de Cristo. Então, Cristo age diretamente através dessas pessoas, que são os padres e os bispos, né? Então, eles exercem o mesmo sacerdócio de Cristo, né? Esse sacerdócio ministerial. No entanto, é importante a gente saber também que toda a igreja é um povo sacerdotal, é um povo que também oferece né, as suas ofertas, oferece a Deus o seu trabalho, a sua vida. Então, é uma forma diferente de exercer
o sacerdócio também. E todos os batizados são chamados, versículo, né? Então, através do batismo, todos os fiéis participam também do sacerdócio de Cristo. Então, é uma participação no sacerdócio de Cristo, mas que é diferente da participação dos padres, né? Daqueles que recebem o sacramento da ordem. Então, esta outra participação chama-se sacerdócio comum dos fiéis. Então, qualquer fiel, qualquer batizado, pode oferecer suas orações, seu trabalho, por si, pelos outros. Então, é através dessa forma que nós, fiéis, leigos, oferecemos participamos do sacerdócio de Cristo. Mas os sacerdotes não. Eles participam de uma outra forma que é conhecido como sacerdócio ministerial, ou seja, eles atuam na pessoa de Cristo. Nós não atuamos na pessoa de Cristo, né? Então, essa é a grande diferença. Cristo, nós não temos essa graça específica, pois não recebemos o sacramento da ordem. Não fomos chamados a esse sacerdócio, apenas ao sacerdócio comum dos fiéis. O sacerdócio comum e ministerial são essencialmente diversos, né? Então, aqui continuando ainda nesse assunto, o sacerdócio ministerial difere essencialmente, e não só em grau, do sacerdócio comum dos fiéis, porque confere um poder sagrado para o serviço a seus irmãos, né? Então, aqueles que recebem o sacramento da ordem, lhes é conferido esse poder sagrado para o serviço a seus irmãos, que, dentre outras coisas, inclui, por exemplo, a celebração da Eucaristia, a celebração da confissão, né, do perdão dos pecados, dos demais sacramentos, do crisma, né? Coisa que os fiéis leigos não possuem esse poder. Então, essa é uma diferença essencial, não só em grau, que são graus diferentes de sacerdócio, mas também na sua essência, ou seja, de forma mais prática, digamos assim. Os que receberam o sacramento da ordem são ministros de Cristo, né? Instrumentos dele que se servem para continuar no mundo a sua obra de salvação. Então, eles têm a função exatamente igual a que os apóstolos receberam de Cristo. E levam-na a cabo por meio do ensino, o culto divino e o governo pastoral. Então, essas são 3 funções principais dos ministros de Cristo, daqueles que recebem o sacramento da ordem, né? Que é a função de ensinar, a função do culto divino, ou seja, a celebração dos sacramentos, e o governo pastoral, ou seja, eles têm a função de pastor, ou seja, de guia, de orientar as almas. E tirando a parte do culto divino, né, que a gente não os fiéis leigos não celebram o culto divino, mas eles participam do culto divino, né? Também cultuam a Deus, mas de uma forma diferente, né? Guiar as almas e ensinar também é uma função de todo fiel batizado, né? Mas que ela também se realiza de forma um pouco diferente. E como que foi instituído o sacramento da ordem, né? Cristo escolheu os seus apóstolos e na última ceia instituiu o sacerdócio da nova aliança, né? Como eu comentei anteriormente, isso ocorreu também na Quinta-feira Santa, assim como a instituição do sacramento da Eucaristia. Aos apóstolos e aos seus sucessores no sacerdócio, Cristo mandou que renovassem na missa o sacrifício da cruz, né? Então, com essas palavras, fazer isto em memória de mim. Então, isto é meu corpo, isto é meu sangue, né? A gente se recorda, né, dessa passagem e, ao mesmo tempo, fala da instituição da Eucaristia e também do sacerdócio, ou seja, fazer isto em memória de mim, ou seja, Cristo quis que os apóstolos continuassem aquilo que eles estavam fazendo, né? E, assim, ele institui os sacerdotes do Novo Testamento, que são diferentes dos sacerdotes do Antigo Testamento, que ofereciam no templo aquelas vítimas, né? Aqueles animais, enfim, como oferta a Deus. Não, dessa forma, a oferta é o próprio Cristo, né? Que é a oferenda perfeita, né? Ele é o próprio sacerdote e a vítima, né? Então, Cristo tem essas duas funções. Não são funções, né? Mas
ele é essas duas coisas, né? Ele é o sacerdote por excelência, e ele é a vítima perfeita. E os apóstolos, aqueles que receberam de Cristo essa missão, agem na pessoa de Cristo e ofertam novamente a vítima perfeita que é Cristo, na Eucaristia, né? Então, no dia da ressurreição, ele lhe conferiu também aos apóstolos o poder de perdoar ou reter os pecados, né? Então a gente vê aqueles que perdoarem serão perdoados, aqueles que não forem perdoados lhes serão retidos, né? Como a gente viu lá melhor nas aulas que tivemos do sacramento da confissão. E como os apóstolos sabiam que o sacerdócio devia continuar na igreja quando eles morressem, depois de evangelizar numa cidade e antes de a deixar, eles impunham as mãos a outros, comunicando-lhes o sacerdócio. Então, aí, da mesma forma como Cristo instituiu isso aos apóstolos, os apóstolos sabiam que isso precisava continuar e que a igreja precisava crescer, se expandir, né, geograficamente e ao longo da história, né? Então, ela devia permanecer. Eles um dia iam morrer, né? Na verdade, eles poderiam morrer a qualquer momento, né? A igreja, naquele momento, era perseguida de uma forma nem um pouco velada, né? Então, era necessário que se fizesse, que se continuasse essa missão. Então, como os apóstolos receberam esse poder do próprio Cristo, eles também tinham, né, e tem até hoje os que os sucederam, de impor as mãos e também comunicar esta graça, ou seja, a realização do sacramento da ordem a outros homens, para que também recebam esse mesmo poder que eles tiveram, né, e assim sucessivamente. Então, é interessante a gente saber que você pode pegar qualquer padre que você conhece hoje em dia. Se a gente conseguisse aqui, às vezes é difícil, né? Não tem informações suficientes, mas existe uma espécie de genealogia, né? Ou uma hierarquia para qualquer sacerdote. Então, se você for assim, ele foi ordenado pelo fulano, que foi ordenado pelo fulano, que foi ordenado pelo ciclano, que foi ordenado lá, a gente vai chegar em algum dos apóstolos, né? É lógico que seria um trabalho descomunal, mas isso foi se passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Então, qualquer sacerdote ordenado hoje, na genealogia dele, tem um dos apóstolos lá no início, né? Não tem uma espécie de rompimento, né? Porque era necessário, apenas um sacerdote consegue ordenar outro sacerdote, né? A gente vai ver que, na verdade, apenas um bispo pode ordenar um homem, né? Um leigo, para que ele se torne sacerdote. E na carta de São Paulo a Timóteo e nos Atos dos Apóstolos, relata-se, né, como que ocorria o sacramento da ordem no início do cristianismo, né? E o sacramento da ordem, ele possui 3 graus subordinados uns aos outros, né? Isso é uma informação interessante que às vezes as pessoas não conhecem. Então, é um único sacramento, mas que ele possui 3 graus, né? Então, a pessoa ela pode receber apenas um deles, 2 ou os 3, né? A primeira ordem do sacramento, perdão. O primeiro grau do sacramento da ordem é o diaconato, né? Então, assim que um rapaz começa lá, realiza os seus estudos no seminário, né? Ele faz, geralmente são 4 anos de filosofia, 3 anos de teologia, ou um pouco mais que isso. Aí passa por um estágio, um tempo de estágio, e ele recebe o primeiro grau da ordem, que é o diaconato. E o diaconato, ele pode ser um diaconato permanente ou provisório. Qual é a diferença? O diaconato provisório é para aqueles jovens, ou para aqueles, né, homens, que vão receber o segundo grau da ordem. Ou seja, eles vão ser diáconos por apenas um tempo. Geralmente, se eu não me engano, são 2 anos, 1 ano. Agora, realmente, eu não me lembro com tanta certeza. Mas eles ficam como diáconos apenas esse tempo. E ali eles vão, de certa forma, ganhando experiência, né? Aprendendo ali
de forma mais prática, as funções do sacerdote. Né? Além da teoria, né, dos estudos que eles tiveram, eles aprendem de forma prática. Mas existe o diaconato permanente, que também foi algo que surgiu logo no início da igreja, né? A gente vê relatos disso nos Atos dos Apóstolos, que é pela necessidade de auxílio no culto, né? Então, para isso, existem os diáconos. E existem os diáconos permanentes. Os diáconos permanentes são homens casados, eles precisam ser casados, né? Enfim, que possuam, né, uma boa índole, etc. E precisa da autorização da esposa, ou seja, se a esposa não der essa autorização, o cara não pode ser diácono, né? E aí ele também faz lá os estudos, que é um tempo bem mais curto, logicamente. Eu não sei dizer ao certo quanto, mas ele realiza também alguns estudos. E depois ele recebe o sacramento da ordem apenas nesse primeiro grau, que é o grau do diaconato. E ele vai ser o diácono permanente, que auxilia o sacerdote. Ele pode celebrar o sacramento do batismo, por exemplo, e do matrimônio. Né? Ele não celebra o matrimônio, ele é testemunha do matrimônio. Depois a gente vai ver isso na próxima aula. Enfim, mas aqueles que vão ser sacerdotes vão receber o segundo grau do sacramento da ordem, que é o presbiterato, ou presbiterado, né? Que aí são os sacerdotes propriamente ditos, né? Eles podem celebrar todos os sacramentos, na verdade eles têm a obrigação de fazê-lo, mais do que poder, eles têm a obrigação de fazê-lo, e todas as demais funções de um sacerdote, né? O pastoreio do povo, da comunidade, né? O ensino, a gente vai ver isso também. E o terceiro grau, que é o grau do episcopado, que é quando um sacerdote é chamado pelo Papa a ser um bispo, né? Então, existe esse terceiro grau do sacramento da ordem, que é o grau do episcopado, né? Então, é um número muito menor de bispos em relação aos sacerdotes. E aí os bispos podem celebrar alguns... podem não, eles devem celebrar o sacramento da crisma, por exemplo, e da ordem, só é conferido às pessoas pelo bispo. Então, apenas o bispo pode celebrar o sacramento da crisma e o sacramento da ordem. O sacramento da crisma, do crisma, perdão, em situações excepcionais e com a autorização do bispo local, pode ser celebrado por um sacerdote, no caso é o vigário episcopal, que ou seja, é o sacerdote que faz as vezes do bispo na sua ausência. Tá? Eu acho que eu falei isso quando a gente teve a aula de crisma, mas não, é sempre bom lembrar. Então, por isso, o termo sacerdote designa os bispos e presbíteros, mas não os diáconos, né? Então, diácono é diácono. Ele não tem outro nome, digamos assim. Ele não é presbítero, não. Os presbíteros são apenas os padres. Os sacerdotes são apenas os padres ou os bispos. Contudo, os 3 graus são conferidos pelo sacramento da ordem. Então, é o mesmo sacramento, mas em graus distintos. Normalmente, quando se fala de sacerdote, entende-se que se fala dos presbíteros, né? Então, isso aqui para a gente é bem comum, né? Padre ou sacerdote. Quando a gente quer chamar o bispo, a gente fala o bispo, né? E o diácono é o diácono. O sacerdote é um homem consagrado a Deus para sempre, né? É bem provável que vocês se lembrem que lá no início, quando a gente começou a falar dos sacramentos, eu falei que existem alguns sacramentos que a gente só recebe uma vez. E eles têm, o efeito dele ocorre para sempre, que é o sacramento do batismo, o sacramento do crisma e o sacramento da ordem são esses 3. O matrimônio não, porque no caso da viuvez, né, no caso de um dos cônjuges morre, a pessoa pode casar novamente. Mas o batismo, a crisma e a ordem só se recebe uma única vez, né? Então, em virtude do sacramento da ordem, o sacerdote é ministro de Cristo. Né? Então, ver como que está sendo enfatizado isso, né? Ele é mediador entre Deus e os homens para dar culto a Deus. Adoração, ação de graças, a satisfação e a impetração, né? O pedido de perdão e os pedidos de graças ou qualquer outra coisa. E para comunicar a graça aos homens. Então, eles são canais, né, e instrumentos
né, nas mãos de Cristo para o culto a Deus, para a realização do culto a Deus e para a comunicação dessa graça através dos demais sacramentos, né? Então, Cristo, é, é, os sacerdotes, na pessoa de Cristo, são responsáveis por isso. Então, as pessoas que recebem esse sacramento recebem um caráter indelével, ou seja, que não se pode apagar. E são sacerdotes para sempre. Juntamente com o caráter, recebe outras graças na consagração sacerdotal, para assemelhar-se com Cristo, de maneira que todo sacerdote pode dizer que é outro Cristo. Então, assim como todos os sacramentos, possuem graças específicas. Então, o sacerdote, além de receber esse caráter, né, que é típico desse sacramento, ou seja, aquilo não vai deixar de existir jamais, ele recebe graças específicas para poder exercer essa missão, esse chamado, né, e o poder que lhe é conferido através do sacramento da ordem. E somente homens podem receber, homens batizados, né, que reúnam devidas condições também, podem receber esse sacramento, né? E, por exemplo, por mais que às vezes acontece, né, enfim, desgraçadamente, que algum padre, algum sacerdote, enfim, não queira mais exercer a sua vocação, enfim, por motivos diversos, ele nunca vai deixar de ser padre, ele nunca vai deixar de ter o sacramento da ordem, né? Por mais que ele, sei lá, depois venha se casar, ou ele não exerce mais aquele chamado, né, que lhe foi conferido, né? Mas ele continua sendo padre para sempre, né? E como que é esse ministério dos sacerdotes, né, dos padres? O que eles precisam fazer, né? Quais são as manifestações desse ministério no meio do povo? As manifestações de serviço, né? Como a gente viu, é um sacramento que confere, que está relacionado com o serviço à comunidade. Então, as manifestações são pregar a palavra de Deus, né, a parte do ensino que a gente falou, então da pregação constante, a administração dos sacramentos, né, esse é o termo mais correto, né, até para se utilizar, a administração dos sacramentos e especialmente celebrar a Santa Missa, ou seja, principalmente o sacramento da Eucaristia, guiar o povo cristão para a santidade, ou seja, que é essa função do pastoreio, né, guiar as almas, de chamar a atenção, admoestar, assim como um pai, né? O padre, que na língua portuguesa, a palavra padre, ela é um pouco desvinculada da palavra pai, né? Mas, por exemplo, em espanhol, padre e padre o padre, sacerdote, e o padre pai é a mesma palavra que se utiliza, né? Então, o sacerdote ele também é pai, só que ele gera filhos espirituais. Ele não tem filhos biológicos, mas tem filhos espirituais, né? Essa paternidade espiritual, que de certa forma também pode ser exercida pelos leigos, né? Tanto com relação aos nossos filhos biológicos, quanto com relação aos nossos amigos, familiares. Nós também podemos e devemos exercer esse papel de paternidade espiritual. Mas o sacerdote, mais ainda, né? Ele é o pai de toda aquela comunidade que ele está servindo em determinado momento, né? Então, ele tem que orientar, guiar. Então, ele vai ensinar quando for necessário, chamar a atenção quando for necessário, né? Como aquele pastor que quer sempre que as suas ovelhas estejam no caminho certo, protegidas, seguras. Então, essa função do pastoreio, do pastor, é muito forte e necessária para os sacerdotes. E dirigir ao Senhor a oração oficial da igreja, né? Enfim, a celebração da Santa Missa e todas as diversas orações, as orações coletivas que a gente chama, né, são dirigidas ao Senhor pelo sacerdote também. E com relação a essa missão do sacerdote, né, que é uma missão puramente espiritual, né? Então, a missão do sacerdote no mundo é fundamentalmente espiritual, ou seja, conduzir os homens a Deus, educando-os na fé e dando-lhes a graça de Cristo contida nos sacramentos, ou seja, administrar os sacramentos, ensinar, orientar, conduzir, guiar, educar na fé,
né? Então, a função do sacerdote é essa. Essa é a missão do sacerdote, né? Se um sacerdote ele faz qualquer outra coisa que não seja isso, ele pode estar, né, um pouco se afastando da sua missão. Da mesma forma que o sacramento do matrimônio, a gente vai ver na próxima aula, ele também confere uma missão muito específica para um pai, para uma mãe, para um homem, para uma mulher, né? E no caso, para um pai, para uma mãe, né? Que é uma consequência natural do sacramento do matrimônio, que depois se tornem pais e mães, né? Enfim. E o sacerdote é servidor de toda a comunidade cristã e elemento de unidade, né? Então ele é o servidor dos servidores ali naquela comunidade, né? E ele é esse elemento de unidade, né? Que às vezes não é tão simples, né, de se obter. Então ele precisa ser esse elemento de unidade, de semear a união e não a discórdia. Muito pelo contrário. É lógico que se distinga, inclusive, no seu porte externo, ou seja, o padre, ele não é uma pessoa qualquer. É lógico que ele não está acima de ninguém só por ele ser sacerdote, né? Mas como é que se diz? Ele se diferencia dentro da comunidade. Ele não é mais uma comunidade, ele é o sacerdote, ele é o pastor, né? Ele é o pai. Então, como ordena a igreja e que tem um dia completamente cheio com sua atividade sacerdotal, sem tempo para se dedicar a outras coisas, e muito menos interferindo nas tarefas próprias dos fiéis leigos. Ou seja, esse também é um dos motivos por que o sacerdote não pode se casar. Porque ele não teria como exercer bem todo o seu ministério né, de sacerdotal se ele ainda tivesse todas as missões de um pai de família. Então não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. São vocações completamente diferentes, elas não podem se misturar, né? Uma atrapalharia a outra. Ele acabar não sendo um bom sacerdote e não sendo um bom pai de família, né? No final das contas é isso. Então, se um padre ele não tem o seu dia completamente cheio de todas as atividades sacerdotais, que são muitas, né? Você imagina administrar os sacramentos, ouvir as pessoas, orientar, guiar, celebrar todos os sacramentos, confessar, a missa, ainda gerir uma paróquia, né? Que tem uma função também uma administrativa, assim, né? Pô, se ainda sobra algum tempo para o padre para fazer outra coisa que seja completamente diferente disso, tem alguma coisa errada, né? E muito menos interferir nas tarefas dos leigos. Então, assim, um padre, ele não pode ser, por exemplo, sei lá, prefeito da cidade. Não pode. Isso não é função do padre. Isso é função de um leigo, né? Ele não pode ser diretor de uma empresa. Não, então o padre ele não vai ter outro trabalho. O trabalho dele é ser padre. Esse é o trabalho dele, né? Então, por isso que é obrigação, aí a gente vai ver no próximo slide, né, algumas obrigações, deveres dos fiéis para com o sacerdote. Então, um dos deveres é justamente sustentar o sacerdote, né? Porque nós precisamos muito das funções do sacerdote, né? Mas ele precisa também do sustento dele, do sustento material, né? De comida, roupa, da casa, o local onde ele mora. E quem é que vai sustentar isso? São os fiéis, né? Então, quando a gente é importante a gente lembrar também do significado da igreja, né? O que é a igreja? A igreja somos todos nós. É um corpo, é o corpo de Cristo. E cada um tem uma função diferente. Então, para que esse órgão, digamos assim, essa parte da igreja funcione, que é o ministério sacerdotal, é necessário que os outros órgãos alimentem aquele órgão, né, com aquele sangue bastante oxigenado, né? Então, a gente precisa ajudar os sacerdotes com as nossas orações também, eles precisam muito, eles como são ministros de Cristo, então eles estão muito mais sujeitos à ação do inimigo, mais até do que um leigo, né? Se a gente for parar para pensar, isso acontece muito. Então, eles precisam mais ainda da nossa oração e também da nossa ajuda material. Então, sendo tão grande a dignidade do sacerdote e tão essencial a sua função na igreja, é lógico que os pais deixem seus filhos em plena liberdade para seguir a vocação, se Deus os chamasse para o sacerdócio. Então, um outro dever importante dos fiéis leigos
é justamente suscitar na comunidade, ou enfim, e principalmente nos seus filhos, caso Deus os chame justamente a essa vocação, que sejam apoiados, né? E muitas vezes isso não acontece, né? As próprias famílias, você quer que tenha o sacerdote, o padre na sua paróquia, porque você quer receber a Eucaristia e a missa, você quer confessar, você quer que seu filho se case lá, mas aí se um dos seus filhos mostra a vocação ao sacerdócio, você não apoia. Que isso não faz sentido nenhum, né? Se ninguém apoiar o sacerdócio, vai chegar um momento que a gente não vai ter padre. E aí, como é que a gente vai receber os sacramentos e tudo mais? Então, nós temos que estimular dentro do seio da comunidade. Né? Quando existe um seminarista, né, na paróquia que a gente frequenta, que a gente possa apoiar aquele seminarista, aquele rapaz, né, com orações, com conselhos e também, se for necessário, com auxílio material também, porque eles são os futuros sacerdotes. Né? Então, a gente tem essa função também de sustentar com meios materiais o seminário da nossa arquidiocese. Né? Então, sempre existem essas doações também para o seminário e tal, porque eles não podem trabalhar, então não tem como ver meios materiais de outras formas se não for pela doação. Né? Então, os fiéis devem rezar para que Deus se digne conceder à sua igreja bons pastores e ministros zelosos. Então, rezar pelos sacerdotes que já são sacerdotes, para que eles continuem firmes, para que eles cresçam, que eles sejam santos, muito santos, e rezar para que Deus chame outros sacerdotes, outros rapazes, para que sejam sacerdotes também, né? E que sejam bons pastores, né? Ministros zelosos. E todos nós devemos professar um grande respeito, veneração e amor aos sacerdotes, considerando-os como o que são, ministros de Cristo, pais e pastores das almas. Então, nós devemos o nosso respeito, a nossa veneração, o nosso amor, nosso carinho aos sacerdotes, né? Independente de como sejam, né? Aqui eu não gosto muito daquele padre, porque, sei lá, enfim, não interessa. Mas todos eles, nós devemos esse respeito, veneração e amor. Da mesma forma que a gente deve esse mesmo respeito aos nossos pais, né? Então, quando a gente, sei lá, fala mal de um padre, age de forma grosseira com um padre, né? A gente de certa forma, a gente está indo contra vários mandamentos, né? Por exemplo, contra o quarto mandamento, que é o respeito aos pais, porque de certa forma eles também são nossos pais espirituais, contra Deus, né? Porque eles são ministros de Cristo. Então, assim, a gente tem que sempre ter muito cuidado, né? Até quando nos vem às vezes uma tentação de vir uma crítica, um julgamento, né, que independente da pessoa já é algo perigoso, né, que a gente, dependendo da situação, a gente pode cair em pecado. Contra um sacerdote, então, pior ainda. Né? Por isso, devemos ajudá-los também com generosidade nas suas necessidades materiais, como eu já falei. Né? Bom, por hoje era isso, sacramento da ordem, mas um sacramento aí da igreja que tem uma função fundamental, né?